13º dia com Maria no reino da divina vontade. A vontade divina vai ao templo e dá um exemplo de triunfo total no sacrifício. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, vem de joelhos ao seu colo materno, para abandonar-me em seus braços, para pedir com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a Ti, a maior graça, que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita-me como seu filho para viver nele, a fim de que não fique mais deserto, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, soberana rainha, me entrego para que guie meus passos no reino da divina vontade. E perto de seu colo materno, você guiará todo o meu ser, você vai fazer-me também como tu para Deus, e como tu, minha mãe, vou fazer a entrega da minha vontade, a fim de que em mim aconteça a troca com a vontade divina, e assim poderei ter a certeza que não irei mais sair do seu reino. Por isso peço-lhe que me ilumine para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma, a rainha, triunfante. Mamãe Celestial, hoje eu venho me prostrar diante de Ti, pedir sua força invencível em todas as minhas dores. E você sabe como meu coração está cheio, até que me sinto afogado em dores. Oh, se você ama tanto ser minha mãe, tome meu coração em suas mãos e derrame nele amor, graça, a força para triunfar em minhas dores e convertê-las todas em vontade divina. Lição da Rainha Triunfante. Meu filho, coragem. Não tenha medo. Sua mãe é tudo para você. E hoje eu estava esperando por você, para que meu heroísmo e meu triunfo em sacrifício lhe infundem força e coragem, para que eu possa ver meu filho triunfante em suas dores, com o heroísmo de suportá-las com amor e para realizar a vontade divina. Em suas dores, para que eu possa ver meu filho triunfante em suas dores e com o heroísmo de suportá-las com amor, puro amor, e para realizar a vontade divina, acima de qualquer coisa, acima de tudo. Agora, meu filho, me escute. Eu tinha apenas 3 anos e meus pais me disseram que queriam me consagrar ao Senhor no templo. Meu coração se alegrava em conhecer a casa de Deus, isto é, ter que se consagrar e passar meus anos na casa de Deus. Mas sob minha alegria havia uma dor, por uma privação das pessoas mais queridas que você pode ter na terra, que eram meus queridos pais. Eu era pequena, precisava de seu cuidado paternal. A senhora tinha 3 anos. Me privavam da presença de 2 grandes santos. E então vi que ao chegar o dia da privação deles, pois fiz suas vidas plenas de alegrias e felicidade, eles sentiram tamanha amargura, sentindo-se como morrendo, mas enquanto eles estavam sofrendo, eles estavam dispostos a fazer o ato heróico de me levar ao Senhor. Meus pais me amaram para Deus e me abrigaram como um grande presente dado a eles pelo Senhor. Portanto, meu filho, se você quiser ter uma força invencível para sofrer as dores mais difíceis, que todas as suas coisas sejam para Deus.
e as mantenham como presentes preciosos dados pelo Senhor, mesmo que temporário. Agora você deve saber que eu, com coragem, me preparei para ir ao templo, porque comigo entreguei minha vontade à entidade divina, e o Fiat Supremo tomou posse de todo o meu ser. Adquiri todas as virtudes da natureza. Eu era dominadora de mim mesma. Todas as virtudes estavam em mim, como tantas princesas nobres, e dependendo das circunstâncias da minha vida, prontamente se apresentavam para fazer seu ofício, sem qualquer resistência. Tendo Nossa Senhora dado a vontade dela a Deus, adquiriu todas as virtudes, mas virtudes estas divinas, com esse propósito firme de corresponder àquilo que é a vontade de Deus e não a vontade dela. Havia uma vontade que não queria deixar os seus pais, uma dor, mas a consciência, a sabedoria de que a missão dela, o propósito dela estava além, dessa vontade querida dela, dessa natureza, em que ela se encontrava, dessa dependência dos pais. E aqui, já de antemão, já aqui com 3 anos de idade, se consagrar a Deus, a morar no templo, a cumprir o propósito para o qual ela foi criada, a desapegar-se dos pais e trilhar o seu caminho, assim como Jesus depois, deixa Nossa Senhora para ir, fazer a sua missão. Então é algo que a gente já vive, já se exercita desde pequeno. Nossa Senhora viveu essa realidade para quando chegasse o momento de Jesus também partir, não houvesse vontade humana que atrapalhasse. Assim como os 3 dias que Jesus ficou perdido no templo, já era um trabalho a realizar, a fim de que lá na frente também ela não ficasse apegada. Então, acima da virtude está a intenção a qual se faz. Há uma mentalidade que diz, de boa intenção o inferno está cheio, mas isso é uma mentira do diabo. É uma mentira de Satanás, porque Deus vê realmente a intenção pela qual estamos a fazer as coisas, a realizar os atos. Há uma miséria em nós, criatura, um pouco de terra, e é sobre essa terra que germina a vida divina. Então é uma intenção, um propósito reto em cumprir a vontade de Deus, que sobrepõe a vida de virtude, os atos de virtude, de modo a transparecer apenas a vontade de Deus. Assim a virtude fica para trás, a virtude fica abaixo. Aí assim aceitamos morrer para nós mesmos, para viver a vontade divina. Então a miséria que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho, diante da obediência que foi pedida, que foi dada. Então o exemplo foi dado e de fato é uma realidade, em falar. Jesus vai dar a virtude, nos deu o dom da fala, agora nos dá a virtude e o impulso e a vontade querida de Deus de manifestarmos as suas verdades, as experiências que estamos a fazer com a divina vontade, até mesmo as frustrações, a incorrespondência, o reconhecer-se, porque esse exercício do falar vai fazer germinar essa vida, ou seja, identificar os erros, reconhecer aonde há ainda vontade humana, onde há apegos, desordens, tudo vai iluminando, vai lançando luz, lançando vida divina sobre a terra da nossa humanidade e reconhecê-la a fim de matar o nosso eu e dar voz e vez ao divino, à divina vontade.
É aquilo que foi dito, que a divina vontade, o viver na divina vontade, é um superar-se continuamente. É buscar cada dia mais morrer para nós mesmos, a fim de que o divino sobressaia, né, prevaleça. Portanto, a correspondência e esta obediência. E ao passo de que, se sou negligente a esta obediência, uma vez que eu rezo divina vontade, reina na minha vontade, a divina vontade, né, a justiça vai tirar de mim de outra forma, né, me mortificando, me contrariando em diversas questões, situações, né, naquilo que me é lícito, ela me priva. Por exemplo, o meu filho não me corresponde, o meu filho fica indiferente. Eu conto alguma coisa para ele, eu mando uma mensagem para ele, ele nem responde. Ah, mas por que meu filho está obediente comigo? Meu filho não está nem aí comigo mais, né? Que coisa, eu busco de todas as formas me aproximar dele e ele indiferente. O problema não é o garoto, o problema é a sua incorrespondência com a divina vontade. A prioridade não é o menino, e sim a divina vontade. Corresponda então a ela e as outras coisas se ordenarão. Como aqui, ó, Nossa Senhora, que deixa os seus pais com 3 anos de idade. Imagina se Nossa Senhora não faz esse ato divino, né, em não querer sair de perto dos pais, né, e chora e faz birra, não vou, não vou, não vou. É diferente, totalmente diferente, é algo absurdo para a mentalidade das pessoas hoje, que vive esse amor satânico, esse amor de posse, né? Esse amor que é tudo meu, é para mim, é tudo eu, é a minha satisfação. Né? E diante desta realidade, eu vou satisfazer aqui a vontade de tal pessoa também. É como um fato que aconteceu ontem no meu trabalho, né? Em que 2 vezes já. Lá tem aquela maquininha de ursinho, e a menina é neta do dono, né? Então ela tá o dia inteiro tirando ursinho lá daquela maquininha. O tempo todo. Já não tem mais pôr um ursinho na casa dela, na casa da avó, né? Na casa do avô. Tem ursinho pra tudo que é canto. E tinha um determinado ursinho lá que ela queria muito. E chegou um casal com filho e já que o avô dela tinha experiência, né? Ou ela mesma tinha experiência de pegar, pediram para ele pegar para essa criança o ursinho. E ele ali, né, na maior da intenção, acabou que conseguiu de fato pegar exatamente aquele ursinho que ela queria, mas a menina também, né? Foi pedido até para ele. E por providência divina, o ursinho que ele pegou foi exatamente a que a neta queria. Né? Louvado seja Deus por ser homem, né? Não se deixou levar, né, pelo emocional ali no momento, até exatamente por uma providência divina. Ele pegou e deu o ursinho lá para a menina. A neta já caiu aos prantos, porque era aquele ursinho que ela queria. Só que ele não voltou atrás, não. Eu prometi dar o ursinho para ela, o ursinho é dela. Né? A avó já se condoendo, não, mas ela queria esse e tal. Né? Graças a Deus não voltou atrás, né? Reconheceu que, né, não havia necessidade. Enfim, passou. Aí agora ontem foi, né, uma pizzinha que tinha numa padaria. O último restinho de pizza que tinha foram vendidos. E ao perceber ela, quando ela chegou do passeio com os avós, que já tinha acabado a pizzinha, caiu aos prantos de novo. Porque ela queria a pizzinha e não tem mais, acabou. Uma padaria, um monte de coisa que tem lá, ela queria a pizzinha. Pois bem, a avó foi lá e pediu para me fazer o disquinho para ela, 7 pizzinhas, né? E fez a pizzinha, prontamente a pizzinha para ela, tá aqui. Ou seja, é um amor satânico em que não pode contrariar a pessoa já desde criança em nada. Nada pode sofrer. Ah, vamos fazer, vamos dar, porque senão vai ficar doente, vai com febre. Imagina se no nosso tempo, hoje, nós mais velhos, fosse assim. Até ainda comentamos, pode chorar até morrer.
pode chorar até virar dos avessos, porque não tem dinheiro para comprar, não vai comprar, e enfim, e pronto, acabou. E se continuar chorando, ainda vai apanhar. Porque já foi falado que não. Agora, hoje é o contrário. Tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. E pensando educar, pensando tornar a vida dele melhor, acaba o estragando. Porque quando ele crescer e o mundo dizer a vida, o mundo disser não para ele, ele não vai saber lidar, porque não conviveu com isso enquanto era pequeno. Nunca recebeu um não na vida, né? Tudo tem, tudo que quer tem, mesmo sem querer. Mesmo sem querer, sem ter pedido, os pais, os avós vão lá e dão. Assim como eu mesmo erroneamente fiz, né? Que sem o meu filho querer, fui lá e troquei a bicicleta dele. Onde, por graça de Deus também, a graça aqui da divina vontade, eu recebi, né, as palavras dele: não, pai, mas eu não queria a bicicleta não, porque ele desfaz dessa bicicleta agora, né? Ele quase não anda. Né? Ou seja, eu comprei uma bicicleta para ele à toa, porque ele quase não usa. Né? E aí eu tenho que ouvir e ficar calado, porque ele não pediu bicicleta, foi eu que de enxerido e besta fui lá e comprei, né? Querendo, né, agradar, querendo, mas enfim, né, são os erros que cometemos, é justamente aquilo que eu estou dizendo, né, para contrariar a nossa vontade, para contrariar o nosso eu, deixar de dar atenção demasiada ao humano e se voltar para o divino, para o propósito, a finalidade a que fomos criados, a não estarmos apegados, presos às pessoas, às situações, né? Aqui, ó, a viver não de uma intenção e desejos humanos, mas buscar cumprir, né? E com a reta intenção de cumprir a vontade de Deus, a vontade divina, né? Que sempre e continuamente deve se contrariar o humano, porque não se vive as duas coisas, as duas situações são opostas uma da outra. Essa vida divina ela só vai baixar verdadeiramente em nós ao passo de que conscientemente renunciamos a nós mesmos, morremos para o nosso eu, para a nossa vontade, e com essa reta intenção de cumprirmos o propósito divino, a vontade divina, parar de massagear o nosso ego e o ego das pessoas à nossa volta, e viver a verdade, a realidade, né, das coisas, das situações. É viver o primeiro mandamento, né? Que já nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e por amor a Deus, por Deus, ao próximo, né? Que é por Deus e não por ela mesma, não por mim mesmo, não o respeito humano, não o querer validação, o ser reconhecido e aclamado pelo outro, não. Né? Que eu não uma virtude, uma vida virtuosa, mas além disso, o cumprimento da verdade, a finalidade é que fomos criados. Então, Jesus disse, né? Jesus disse: o viver em meu querer é vida que devo formar e não virtude. Ou seja, a gente se põe a fazer, a viver esta obediência, né, da ordem de justiça, né, naquilo que nos foi pedido pela divina vontade. Né, no caso, o falar, o tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas. Né, e aí ele vem ao passo que nos colocamos a fazer, ele vem em nosso auxílio, vem auxiliar as nossas misérias, as nossas fraquezas, nossas debilidades, né? E suplanta. Ou seja, que houve a intenção reta em fazer, ele suplanta, né? Completa com ele mesmo. Agora, se sou negligente, se fico, né? Nada se dá. E a justiça vem e tira de outro lugar, de outra forma. Ou seja, no meu dia a dia, no meu cotidiano, em alguma situação que irá me contrariar, né? Irá fazer eu morrer para mim mesmo. Um modo este que não é o modo mais perfeito, a forma que
querida por Deus, né? Mas sim aqui lá no ato consciente de morrer para mim mesmo e falar e transmitir tais verdades. Né? Porque Deus sabe bem quando, por exemplo, se eu deixo de gravar um áudio porque realmente a situação de impossibilidade é real, ou quando é simplesmente vontade humana minha. Entende? Deus sabe perfeitamente se é de fato uma impossibilidade da situação, né? Por exemplo, o celular estragou ou alguma coisa, né, grave, ou é simplesmente vontade humana minha, né, incorrespondência, negligência. Né? Então, quando há uma impossibilidade, é reconhecido se eu tivesse feito, porque houve a intenção de fazer, mesmo não sendo possível. Agora, quando eu deixo de fazer por pura vontade humana, não acontece o ato. Pelo contrário, né? O que se dá é o chamado aborto divino, né? Em que eu faço viver a minha vontade humana e dou morte ao ato divino, né? O aborto divino. Ou seja, não nasce essa vida, não cresce, não desenvolve essa vida. Como no outro trecho que vai dizer, né, da gravidade disso, que é como uma constelação de estrelas que saem do lugar. Que Jesus diz a Luísa no momento em que ela apenas suspira, né, suspira por ter que iniciar, né, o escrito de mais um volume do Livro do Céu. Então Jesus, né, traz ao conhecimento dela essa realidade, o estrago que é só esse suspiro dela. E aí, diante desse retomar dela, as estrelas nessa constelação retornam ao seu posto, né? Continua o seu curso. Então, isso num suspiro, quando sai de fato, né, o estrago que se faz. Então, é ser atento, como ele disse, não sair jamais do divino querer, e essa correspondência contínua, constante. E Jesus fala também algo interessante, né, que talvez esteja nessa debilidade da criatura, a vontade dele. Até entenda que se a pessoa é uma pessoa orgulhosa, soberba, inclinada, né, a um orgulho, a uma soberba, Jesus vai exercitá-lo muito, né, nessas humilhações, nessas contrariedades, a fim de que esteja bem fixo na mente nessa criatura, né, que tudo que é de bom nela é ele quem faz. Por ela mesma é um nada, que tudo que há de bom nela é Jesus quem faz. Então, enquanto isso não estiver muito bem formado nela, ela vai estar sempre aí, né, nessa condição. Mas e não é desculpa, não é assim também uma ocasião de permanecer assim, né? Reconhecer que realmente tudo é Deus e amparado, né, nessa verdade, seguir adiante, né? Correr sem parar jamais. Daí a pessoa, né, vou buscar um psicólogo, um terapeuta para trabalhar, né, essa minha situação, essa minha realidade. Eu entendo que é um grande problema, porque o psicólogo, o terapeuta, eles vão ressaltar ainda mais, né, a vontade humana. Eles vão alimentar ainda mais, né, essa vontade humana, esse eu. E a proposta da divina vontade é exatamente o contrário, né? É morrer para esse eu, é morrer para mim mesmo e viver o divino querer. Aqui Nossa Senhora com 3 anos deixa os seus pais para ir viver no templo. Já tinha autonomia por si mesma, não que ela confiava em si mesma, não que ela, né, era uma virtuosa, né, virtude, mas pela certeza e o conhecimento de que Deus vivia nela, né, que era Deus nela, né, que era a vontade, o propósito divino,
para a realidade e condição da vida dela. E aí o que é dito, né, dos temperamentos? Os temperamentos foi nos dado por Deus. Né? A realidade em que cada um de nós vivemos ali, desenvolveu-se esse temperamento. Né? E o próprio Deus vem, né, agora com a divina vontade, nessa realidade, nesse temperamento, de modo a servir-se dessa estrutura, né, dessa nossa estrutura, né, criada por Ele, né, já pensada por Ele. Sobretudo na divina vontade, vai dizer que adquirimos o temperamento de Jesus. Então, num primeiro momento, essa estrutura nossa é útil, é necessária. Necessário não, né? É útil. Porque ao caminharmos na divina vontade e formos adquirindo o temperamento de Jesus, né? Vamos aqui morrendo para nós mesmos, para as nossas debilidades, e ressaltando, né, o que mais irá servir, ser útil à divina vontade, e morrendo para aquilo que, ao invés de ajudar, se torna um estorvo, né? Um impedimento para o divino reinar. Então, o que foi dito, né? A semeadura foi feita. Né? Levando aqui para o Evangelho do Bom Semeador, a semeadura foi feita. O livro do céu está na terra, né? Conhecido pela igreja, à disposição de quem assim o quiser ler, conhecer. Porém, o desenvolvimento dessa vida na criatura, dessa vida divina na criatura, está condicionada ao morrer para a sua vontade própria de cada um. Então, em uns será mais rápido, em outros demorados e em outros, né, talvez numa vontade obstinada, nem venha a dar frutos, né, a produzir frutos, a se tornar vida real. Né, mas isso, né, como na parábola, né, do bom semeador, né, diante desse ensinamento, desse conhecimento, trabalharmos, né, para que produzamos os frutos esperados, desejados por Deus, aqui o morrer para nós mesmos, para que a divina vontade triunfe em nós. Como foi dito, Deus, quando criou o mundo, não quis o homem presente ali no momento. Né? Ele criou todas as coisas para depois fazer o homem, porque a vontade humana é implicante, é desordenada. Né? Ela vive a dar palpites, opiniões. Né? Iria falar, né, para Deus, essa árvore é muito alta, não gostei. Esse animal é muito feio, não gostei. Né? Vive a reclamar. Né? Tudo critica, nada tá bom. Né? E muitas das vezes aqui na Divina Vontade vamos viver essa mesma situação. Né? Portanto, nunca ir pela vontade humana dos outros, mas pela verdade divina do livro do céu. Né? Porque aos olhos dos outros, tais atos que são feitos aqui na divina vontade, aos olhos deles é pecado, aos olhos deles vão te ver como um demônio, né? Assim como se dava com Jesus. Né? Igual aqui, Nossa Senhora com 3 anos deixa seus pais e vai viver no templo. Né? Hoje mesmo, Nossa Senhora, se tivesse de ser a catequista, ela seria expulsa, não seria aceita. Né? Porque é muito duro, é muito pesado, é muito radical. Né? E a mentalidade é que não precisa tanto assim. Deus é amor, é misericórdia, Ele não quer tanto, né? Não quer tudo isso da gente. Ele quer que a gente seja feliz, Ele quer que a gente conquiste coisas, Ele quer que a gente se realize. Veja que demônio, que diabo, né? Acaso a criatura sabe mais que Deus? Né? É aqui, ó, quer ser como Deus. Não servirei. É a voz do demônio direto, né, na pessoa. Não servirei. Sereis como deuses. Né? Ou seja, Deus não sabe de nada, eu que sei.
o que é bom, o que não é para mim. Vontade humana. Amor satânico. Portanto, não cabe à criatura o saber o como Jesus diz, quer discorrer, né, sobre o porquê e o como. O porquê que Deus quer assim e o como, né, o através, né, porquê. Né? Já foi dito que o porquê não veio do céu, mas sim do inferno. Né? O questionamento do porquê não veio do céu, mas do inferno. Se deve dizer não porquê, mas para quê. Né? Para que eu tenho que submeter às orientações de tal pessoa? Para matar o meu eu, né? Para mortificar a minha vontade. Né? O como, né? Através de uma outra criatura como eu, como diz, né? Eu não vou me confessar com um padre não, porque é outro homem que nem eu. Pois bem, é a humildade que você precisa ter de reconhecer isso. Né? A humildade que precisa ter. Né? Aqui, ó, essa autossuficiência. Você quer se confessar com quem? Com um anjo? Com um serafim? Né? Não, eu me confesso direto com Deus. Tá? E as palavras da absolvição. Né? Perceba o grau da vontade humana, né? A moral que ela quer ter, né? De autossuficiência, de ser como Deus, de ser grandiosa, de se achar grande coisa. E Jesus, né, conhecendo bem, traz realidades, situações, justamente para nos contrariar, para contrariar a vontade humana. Você vai se confessar com o padre, você vai obedecer orientações de uma pessoa qualquer, mas que é escolhida por Deus. Não é você quem decide, é Deus, é quem define as coisas. E aí, voltando, né, à parábola do semeador, temos a semente que caiu, né, no chão duro, no terreno pedregoso, temos as diversas situações. Só que aqui agora, com o conhecimento da divina vontade, a solução, né, o chão duro necessita a chuva, a água, né, para poder germinar a tal semente. Então, tudo está em o morrer para nós mesmos. E como a pessoa, né, que está à frente, a partir de Luísa, toda a resistência que ela tinha para escrever o livro do céu, precisou morrer para si mesmo, para cumprir o propósito, a missão que Deus esperava dela. Bem como Nossa Senhora, né, que não tinha dificuldade para isso, porque antes do seu nascimento já havia atado, né, amarrado a sua vontade aos pés do trono de Deus. A divina vontade precisava de uma criatura com germe de pecado, que era Luísa, que precisava fazer essa morte. Fazendo essa morte, né, teceu para nós, né, ditados por Jesus, o livro do céu. Jesus, né, instrui uma pessoa, uma cabeça de missão para continuar o seu trabalho. Né, como aqui no grupo de estudo temos a pessoa que está à frente, que a exemplo dela, temos nós também que morrer para nós mesmos, para acolher as orientações dela. Assim como ela, para estar nessa posição, precisa morrer para si mesma e não olhar, né, as opiniões alheias. Né? A incorrespondência, as críticas, não sei o quê, né? O desinteresse, tudo. Né? Que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, aquilo que diante daqueles que agem por vontade própria, né, não recebendo a correspondência, ela desiste e vai embora, larga a mão. Né? Ninguém está dando atenção, todo mundo criando confusão, vou largar a mão disso, vontade humana. Né? Se reconhece que é a vontade de Deus quando a pessoa persevera, né? Continua reconhecendo que é Deus e não é ela, que é para Deus e não para si. Da mesma forma, os que estão, né, ouvindo, que estão acompanhando e buscando crescer, né, nessa vida, desenvolver essa vida divina. Né, calar as suas misérias, a sua vontade humana e seguir adiante.
né? Não titubear nas situações, nas ocasiões, mas justamente se servir delas para desenvolver e trabalhar ainda mais, né? Que a chuva sobre essa terra seca, a chuva sobre esse coração duro, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A constância, o exercício, né? O alimentar-se dessas verdades, a fim de que esse alimento se torne vida, né? A fim de que essa chuva, essa água, germine a semente, amoleça a terra, o coração duro, a terra dura. Né? Então tudo em ato de guerrear a nossa vontade para que o divino prevaleça, o divino triunfe. E no livro do céu Jesus vai dizer, né, que a pessoa perde a própria razão e adquire a razão divina, né? O abandono meu racionalismo, né? O 1 mais 1 que é 2, e vou viver, né, a matemática, a razão divina, o 1 mais 1 que é 3, né? Que aqui contraria todo o racionalismo humano, né? Vai contra toda uma realidade, né, de razão humana, de conceitos humanos. É o viver da fé, o viver da verdade, né, dos conhecimentos divinos. E não a busca de conceitos, né, humanos, uma realidade, um racionalismo humano. Como disse, 1 mais 1 que é 2. Né? Justamente por isso o demônio nunca encontrou, né, nunca descobriu ao certo quem era a mulher que iria esmagar sua cabeça. Só foi reconhecer Jesus, né, quando ele suspirou, deu seu último suspiro na cruz. Né, por conta dessa razão divina, né, essa matemática divina. Vida esta que Deus quer fundir em nós. A realidade é o propósito a que fomos criados. Não para vivermos uma vontade. É muita burrice, é muita ingenuidade, ignorância da nossa parte, porque só existe a vontade humana aqui hoje, agora, enquanto estamos vivendo nessa terra. E é um dom extraordinário de Deus. Porque no céu os bem-aventurados não têm mais vontade própria. As almas do purgatório também não têm mais vontade própria. E as do inferno piorou. Né? Então, só nós hoje aqui temos. Podemos dizer que estamos na melhor das situações. Né? Estamos na melhor das situações. Somos mais felizes que os bem-aventurados. Disso vai dizer também isso no livro do céu. Por termos aqui a nossa vontade própria. Assim sendo, quanta glória, né? Quanto triunfo podemos dar a Deus a renunciar à nossa própria vontade e a viver aqui a vontade dele. De fato, é trazer, né, o céu à terra, viver o céu na terra, o paraíso na terra. Né? E ficamos, né, com a nossa razão humana, nossos questionamentos humanos, colocando impedimento para Deus realizar, né, esse seu projeto final, né, o cumprimento do Pai Nosso em nós. E isso é lamentável. Né? Então, o quanto temos de trabalhar para que esse divino querer reine em nós o quanto antes. Porque a cada dia diminui o tempo que temos para corresponder a Ele. Né? Aqui, para promover a maior glória dele, a maior honra a Ele, o amor a Ele. Né? O triunfo do divino querer. Né? Tanto era a pressa que Nossa Senhora, com 3 aninhos, já estava subindo as escadas do templo para se consagrar a Deus, para se consagrar à divina vontade. Era a própria divina vontade, né, dando os seus passos na terra, né, a descer do berço, a dar os seus primeiros passos, e agora aqui com 3 anos a subir as escadarias do templo. É a divina vontade fazendo o curso na terra, né, entre as criaturas. O reino de Deus, o reino da divina vontade entre as criaturas. Então, que honra, que glória, né, que espetáculo de Deus
participarmos, né, de tudo isso. E aqui com consciência, com conhecimento. Então calar a nossa vontade humana. Calar, morrer. Ficar no nosso nada, a fim de que a partir desse nada o divino sobressaia, o divino triunfe, o divino se instale. Triunfe e reine. E que soberba da criatura, né? Porque o maior beneficiário em tudo isso é a própria criatura. Porque, como eu disse, Deus continuará sendo Deus igualmente. Mas diante disso é tornar a criatura por graça o que ele é por natureza. É sair do nosso nada, da nossa miséria, do negativo, né? De uma vida de escravidão do pecado, para o mais alto grau, mais alto posto, o ser um com ele. Sendo ele a viver em nós. O ser por graça o que ele é por natureza. Perca a sua razão para adquirir a razão divina o quanto antes, né? Deixe de querer ser Deus de si mesmo, né? Eu digo aqui para mim, deixe de ser burro, né? Deixe de ser burro e caminha, anda para frente. Como disse Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro se venha a perder a sua alma, se venha a estar separado dele? É muita burrice, é muita mediocridade, né? É aquilo que Jesus disse, né, dos mornos, né, de estar para vomitar, né, de minha boca. Já que não sois nem quentes e nem frios, sois mornos, estou para vomitar-te de minha boca. Nossa, é lastimável. Então, para a vida na divina vontade, são dois extremos que não cabe. Aquilo que São Paulo disse, né? Eu me glorio nas minhas fraquezas, né? Eu me glorio nas minhas fraquezas. Então, isso aqui é se colocar abaixo do nada, né? É exaltar o humano, minhas fraquezas. E o outro extremo, né? A Santa Teresinha, né? Essa vida de virtude. Ou seja, se eu sou uma pessoa silenciosa, eu vivo a virtude do silêncio, uma pessoa silenciosa. Quando Jesus quiser que eu fale algo, eu não vou falar porque eu sou silencioso. Eu não vou falar tal coisa para essa pessoa porque eu sou silencioso. Ou a virtude da cruz. A virtude da cruz, como São Paulo, né? Me gloria nas minhas fraquezas. Mas é não ter uma virtude, ser uma virtude. Mas adquirindo aqui o temperamento de Jesus, eu vou ter as virtudes de Jesus, ou seja, todas elas. Quando é para fazer silêncio, se faz silêncio. Quando é para falar, se fala. Então não tem aqui, né, uma regra. Mas é sim o estar abandonado em Deus, né? A corresponder à vontade de Deus para determinada situação, né, querida por Ele, em todos os momentos. Continuando, portanto, meu filho, se você quiser ter uma força invencível para sofrer as dores mais difíceis, que todas as suas coisas sejam para Deus e as mantenham como presentes preciosos dados pelo Senhor, mesmo que temporário. Que todas as suas coisas sejam para Deus, se quiser ter uma força invencível para sofrer as dores mais difíceis, as separações, os pais dos filhos, os filhos dos pais, enfim. Ter como presentes preciosos de Deus, dados a nós, para cuidarmos deles e para sermos cuidados por eles por um tempo, por um período temporário.
né? Nunca foi meu, sempre foi pertença de Deus. Deus deu, Deus tirou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Não é assim que Jó disse, né? E a realidade que temos de ter na nossa vida, né? Conhecimento dessa verdade. Pois bem, agora você deve saber que eu, com coragem, me preparei para ir ao templo, porque comigo entreguei minha vontade à entidade divina, e o Fiat Supremo tomou posse de todo o meu ser. Portanto, já não era mais, né? Não era Maria, Maria, mas a divina vontade a viver dela. Portanto, não havia ali uma vontade humana, mas uma vontade divina que reinava e operava nela, por meio dela. Né? Aquilo que é dito ser por graça o que Deus é por natureza. Nessa condição aqui, ela tornou-se uma com Deus. Portanto, pode-se dizer, e é dito, é Maria por graça o que Deus é por natureza, porque é Deus a viver nela, e não aquela mulher qualquer que se dizem por aí. Não, é a Santíssima Virgem, a Rainha, Mãe e Senhora, por graça o que Deus é por natureza. Tá? O verdadeiro significado do igual a Deus, semelhante a Deus, um outro Deus, mas não separado dele, mas justamente pela a profundidade, né, em que se está infundido, imbuído dele. Já não havia ali uma outra vontade, mas é uma única vontade. Então, o que ela disse? Eu era dominadora de mim mesma. Né? Eu entreguei minha vontade à entidade divina. E o Fiat Supremo tomou posse de todo o meu ser. O que quer dizer isso? Já não era Maria, mas o Fiat Divino. Adquiri todas as virtudes da natureza. E aqui com propriedade podendo dizer, eu era dominadora de mim mesma. Eu era, esse eu aqui, ela tinha consciência de que não era ela, a pessoa Maria, mas a vontade divina. Dominadora de mim mesma. Né? Porque o próprio Deus se submete ao divino querer. Né? E assim eu era dominadora de mim mesma, todas as virtudes estavam em mim como tantas princesas nobres, e dependendo das circunstâncias da minha vida, prontamente se apresentavam para fazer seu ofício, sem qualquer resistência. É a palavra criativa de Deus. Deus falou e a coisa acontece. Né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. É a mesma referência, né, que Nossa Senhora usa lá nos primeiros 6 passos, né, dos 31 dias com Maria, né, que é a nova criação, novos céus e nova terra. E de fato é o que leva Jesus a dizer depois, né, vê, mãe, eu faço nova todas as coisas. Né, que não se deu lá naquele momento, mas em cada segundo, né, que Deus pensou em Nossa Senhora, né, e tudo que viria por meio dela. Eu faço nova todas as coisas. E daí veio não o dilúvio, né, mas o batismo. Não aquele dilúvio que inundou tudo, mas o batismo pelas águas. Eis que faço nova todas as coisas. Nossa Senhora segue, né? Em vão teriam me chamado de rainha, se eu não tivesse a virtude de ser rainha sobre mim mesma. O que a rainha faz, senão aquilo que o rei faz? Qual é a autoridade da rainha, senão a autoridade que o rei tem? A autoridade e poder? Em vão teriam me chamado de rainha se eu não tivesse a virtude de ser rainha sobre mim mesma. Mantive perfeita caridade no meu domínio, paciência invencível, doçura cativante, profunda humildade e todo o suporte das outras virtudes. A vontade divina fez minha pequena terra da minha humanidade afortunada florescer e sem os espinhos dos vícios e apegos. Né? Como vai dizer no livro dos céus, não tinha eu
uma fibra de vontade humana, de vontade própria. Tudo era a vontade divina em mim. Portanto, né, que a imaculada, sem os espinhos dos vícios e apegos. Veja, portanto, querido filho, o que significa viver da vontade divina, sua luz, sua santidade e poder, convertem todas as virtudes em natureza. Convertem todas as virtudes em natureza. Eu possuo todas elas. As virtudes de Jesus. E segundo as necessidades, as disposições, eu ter o temperamento de Jesus. Portanto, calar quando se deve, mas também falar. A virtude do silêncio, mas também a virtude da fala. O exercício da fala, do proclamar. Se eu vivo virtudes, quando for para me falar, eu não vou falar, porque eu tenho que guardar silêncio. O silêncio de Maria, que é tantas vezes incompreendido como o real silêncio de Nossa Senhora. Se diz que ela guardava silêncio, mas quem instruiu Jesus e os primos dele foi Nossa Senhora. Então é uma virtude aqui externa, a realidade que Jesus e Maria viveu externamente para servir de exemplo para os santos, os primeiros santos, da santidade e das virtudes. Mas agora, com o conhecimento do livro do céu, a vida na divina vontade, vamos ter a real finalidade das coisas. As reparações que Jesus fez, a vida íntima de Nossa Senhora, nos escritos da cidade mística de Deus, e não tão focado em virtudes, porque, como até foi dito, se for ler esses escritos sem o conhecimento do livro do céu, eu corro o risco de abandonar o livro do céu e querer viver só de virtude, porque é santidade humana, mas é uma santidade, portanto, atrativo, principalmente ao olhar humano, porque visa uma santidade e aqui de certa forma, interesse próprio, um interesse de ser visto como tal, ainda que não diretamente pense assim, mas lá no fundo, é o que os padres hoje dizem, eu preciso trabalhar para me deixar um legado na terra, ou seja, deixar o meu nome, aqui é o resultado de santidade de virtudes, esse querer, essa necessidade de ter o nome marcado na história, de ter aqui, não que seja, enfim, mas de ter aqui a sua imagem, no altar da igreja. Não estou desfazendo dos santos jamais, mas agora com esses conhecimentos a divina vontade nos é trazida como um passo a mais, um caminho superior. É o que é dito no livro do céu, o que sobe ao céu pela escada de madeira, a santidade das virtudes, e o que sobe ao céu pela escada de ouro, a santidade divina. O que quer subir e deixar o seu legado na terra, o seu nome lembrado, escada de madeira. O que quer subir e não quer nada para si, somente Deus, que Deus seja conhecido, glorificado, amado, adorado e tudo mais, sobe-se com a imagem, com a face de Jesus, um outro Cristo, que não quer nada para si, mas tudo seja Ele, tudo é dele, como realmente o é. Então aqui, a renunciarmos à nossa vontade e a divina vontade viver em nós. Baixar em nós, reinar, triunfar em nós. É a santidade e quer a natureza ordenada e santa onde deve reinar. Aqui, não se rebaixa para reinar em uma alma onde há a natureza rebelde. Não, não.
e sim a santidade, e quer a natureza ordenada e santa, onde deve reinar, onde ela pode descer, né, e reinar. Então, com o sacrifício de ir ao templo, eles foram conquistas que eu fiz, e no sacrifício o triunfo de uma vontade divina foi formada em mim. E esses triunfos trouxeram-me novos mares de graça, de santidade e de luz, até que me senti feliz em minhas dores, para poder conquistar novos triunfos, né, que é o entender a finalidade do sofrimento. Porque foi quando São Joaquim e Santa Ana, né, depositaram Nossa Senhora no templo, consagraram-na ao templo, à divina vontade, né, com essa oferta, ou seja, né, com esse martírio, com esse sofrimento ofertado a Deus livremente, que pôde então, como diz Nossa Senhora aqui, ó, eles foram conquistas que eu fiz, e no sacrifício o triunfo de uma vontade divina foi formado em mim. Né? O fiat, o faça-se. E esses triunfos trouxeram-me novos mares de graça, de santidade e de luz. Né? Ou seja, Deus vai, como disse, né? Deus vai nos experimentando, nos provando, nos testando a todo tempo, a fim de adquirirmos novas conquistas. Né, de morrer para o nosso eu e viver para o divino, e esse divino ir se expandindo, né, conquistando novos territórios, né, em nossas almas, a fim de nos tomar como um todo. Né? E esses triunfos trouxeram-me novos mares de graça, de santidade e de luz, até que me senti feliz em minhas dores, para poder conquistar novos triunfos. Né? Eu morro para que ele cresça, para que ele viva. Né? Que eu desapareça e ele cresça. Mas as palavras são... Tem até uma música. Eu morrer para viver, né? Preciso morrer para que ele viva. Uma vez que ele morreu para que vivêssemos, pudéssemos agora, a partir dessas verdades, morrer para que ele viva. Né? É como que um pagamento. Só que mais que isso, né? É uma correspondência de amor. Como diz, né? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Né? Então, doamos a nossa vida, doamos a nossa vontade. Né? A fim de que onde esteja o nosso tesouro, aí esteja o nosso coração. E esse centro é a vontade de Deus. O tesouro maior da criatura é a vontade divina. Portanto, aí esteja o nosso coração, a fim de que é entregue aos cuidados dele, a nossa vontade, né, abandonada aos cuidados dele. Como diz Nossa Senhora aqui. Agora, meu filho, coloque sua mão em seu coração e diga à sua mãe: você sente que sua natureza mudou em virtude? Ou que você sente os espinhos da impaciência, as ervas daninhas da agitação, o mau humor das afeições não santas? Ouça, deixe sua mãe fazer isso. Me dê sua vontade em minhas mãos. Me dê a sua vontade em minhas mãos. Daqui o teu coração, daqui isso que você vê com tanto apreço, né? A sua vontade, a sua liberdade, né? Deliberada. Né? Liberdade esta que muitas das vezes, principalmente nos dias de hoje, se converteu em libertinagem. Né? Liberdade hoje que tem mais traços e vida de uma libertinagem. Né? Me dê aqui em minhas mãos. Né? Me dê em suas mãos. Me deixe fazer isso. Me dê sua vontade em minhas mãos, determinado a não querer mais, e eu farei você possuir pela vontade divina, que irá desarranjar-se de você, e o que você não terá feito em tantos anos, você fará em um dia, que
será o começo da verdadeira vida, felicidade e santidade, né? Aqueles propósitos que você 1000 vezes já fez, né? E não conseguiu manter, é o que Nossa Senhora está pedindo. Me dá em minhas mãos. E o que não terá feito em tantos anos, né? Tantas promessas frustradas, né? Investidas de sua vontade humana, né? O se sabotar, né? Você o fará em um dia, que será o começo da verdadeira vida, felicidade e santidade, né? na divina vontade, no divino querer. E a alma Santa Mamãe ajude seu filho. Me faça uma visita em minha alma e tudo que você acha que não é a vontade de Deus, com suas mãos maternas, arranca de mim. Queime meus espinhos e ervas daninhas, e você mesmo chama a vontade divina para reinar em minha alma. Queime meus espinhos e ervas daninhas. Com suas mãos maternas, arranca de mim. Me faça uma visita em minha alma, e tudo que você acha que não é a vontade de Deus, com suas mãos maternas, arranque de mim. Destrua os meus ídolos. Destrua os meus ídolos, os altares que construí. E até mesmo o trono onde eu estou sentado. Querendo ser Deus de mim mesmo. Meu corpo, minhas regras. Minha vontade. Então é tudo muito sério. A vida que Nossa Senhora está nos trazendo, nos propondo a viver. Hoje, para me honrar, você virá 3 vezes até sua Mãe Celeste, para eu visitar sua alma, e tu me darás toda a liberdade para fazer o que eu quero com você. Diga, minha mamãe, visite agora minha alma e tenha toda a liberdade de fazer o que quiseres comigo. Sabes das minhas fraquezas, de minhas dificuldades, de minhas resistências, pois bem, faça o que quiseres comigo, a fim de que possa o divino querer triunfar em mim, triunfar em nós. Jaculatória, Rainha Soberana, pegue minha alma e em suas mãos transforme tudo na vontade de Deus. Pegue minha alma em suas mãos. Transforme tudo na vontade de Deus. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Até amanhã, no próximo dia com Maria, no Reino da Divina Vontade, 14º dia. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.